O assunto é desenvolvimento econômico. A gente vai falar sobre a cidade de Suzano, sobre economia local e também comentar um pouquinho sobre a Suzano Faz. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Guardiã, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. De volta aqui em nossa programação, no nosso play aqui do Alto Tietê, em imagem e som, para você que está acompanhando a gente também pelo nosso site ou pelas redes sociais. Dá um like aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, comentem, compartilhem. E para você que quer ouvir a nossa rádio no seu carro, é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. Mande um WhatsApp pra gente no 011 98826 4492. Pode mandar um vídeo também, se quiser. A gente divulga aqui em nossa programação. Olha só, o assunto agora é a cidade de Suzano. A gente vai falar de uma pauta que eu gosto bastante. Economia local, desenvolvimento econômico. E por isso, eu recebo aqui em nossos estúdios André Loduca. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Secretário, como é que vai a economia de Suzano? Vai bem, vai bem. A gente tem tido, nos últimos anos, né, em especial na gestão do Rodrigo, uma alteração bem grande no quadro, né? Suzano era uma cidade que tinha muitas deficiências e desafios muito grandes, né? Em especial na parte de desenvolvimento econômico, que incorpora tudo, né? O desenvolvimento econômico é um tripé. A gente sempre fala crescimento, que é produção, respeito ao meio ambiente e aumento da qualidade de vida. Se não existir o crescimento desses três pilares, a gente fala que não é desenvolvimento econômico. Então, Suzano tinha desafios muito fortes, né? Era uma cidade que, nos últimos tempos, estava perdendo muito investimento, não só na área industrial, como prestação de serviço, comércio. Existia uma migração forte das pessoas de Suzano para outras cidades do entorno. E percebendo isso, né, na gestão, no caso do Rodrigo, e quando a gente entrou, a gente tinha que resgatar essa autoestima. Porque investimento não é só... Você tem que criar condições para que as pessoas estejam bem estimuladas a investir na cidade. E é isso que a gente tem feito nos últimos anos, né? Trabalhado muito fortemente para que a gente possa ter um ambiente, a gente fala de um caldo, né? Um ambiente favorável ao investimento. E tem dado certo. Suzano liderou no CAGED de 2017 a 2020 na Sim. criação de vagas de empregos. 2021 e 2022 pandemia, ficaram ali entre os primeiros e agora vocês retomam. Em março, vocês que foram os maiores geradores de empregos aqui Sim. na região do Alto Tietê. Qual que é a receita? É trabalho, acho que é trabalho. Como eu te falei, o CAGED ele é um bom termômetro, mas não é o único. Eu acho que a gente acaba se fixando muito na geração de empregos. E aí você vai pegar cada cidade ou cada pessoa faz uma interpretação. Eu gerei mais emprego. Aí o outro fala, não, mas eu gerei mais saldo. O outro fala, mas eu tenho mais na indústria. O outro é mais no comércio. Isso é uma discussão que eu acho que não interessa a ninguém. O Alto Tietê tem crescido bem, né? Suzano tem se despontado, porque é óbvio que é uma cidade que tem trabalhado muito, muito fortemente com uma gestão que teve uma continuidade. Então é comum de você ter esse crescimento. A gente tem tido, sim, crescimentos constantes em todos os segmentos. Isso ele é importante. Às vezes você vai ter momentos em que está mais estável e até negativo, faz parte. Mas a gente não pode só fixar no crescimento de emprego a evolução de uma cidade. Né? Você tem que avaliar que em 2017 nós temos uma cidade com 500 e poucos milhões de orçamento, 600 milhões, hoje é 1,5 bilhão. Então você triplicar o orçamento de uma cidade talvez seja um parâmetro até mais interessante do que só a geração de emprego. Geração de emprego, ele é consequência, mas aí você tem, por exemplo, a área comercial absorve muito, a área de serviço, você tem momentos em que o serviço está mais fraco e a indústria está melhor. Você, por exemplo, Mogi recentemente teve a inauguração de um shopping, né, do seu Henrique, que é o Shopping Urupema. Ali vai, acho que é 800 ou 1.000 e poucos empregos diretos. Então, muito provavelmente, Mogi, no próximo mês, né? Ou em maio, ele talvez lidere. Por quê? Porque você tem um empreendimento que gerou mais de 1.500 empregos. Né? Então, isso é uma coisa natural. Então, a gente acha que é importante, é um bom fator, mas não deve ser esse fator preponderante do crescimento de uma cidade. Qual que é a identidade de Suzano? Suzano é uma cidade conhecida por ter muitas indústrias, a identidade é o comércio, o serviço? A gente sempre, engraçado, é difícil falar, mas é os três. A gente sempre teve um comércio muito forte. Eu tenho lojas em Mogi e Suzano, e a gente percebe que Suzano tem um comércio muito forte.
Você vê pouca vacância, por exemplo, em pontos comerciais, você vê pontos comerciais sendo criados com muita rapidez, né? A gente tem lá um processo de abertura de empresa, em paralelo também com o planejamento e urbanismo, depois te explico lá, que é o geoprocessamento, é super legal. Agora, a gente tem um histórico de grandes indústrias, né? A Suzano S.A., por exemplo, é uma indústria enorme. Você tem a Hills, a Sanofi, a Komatsu. São empresas que produzem muito, geram muito, o que é legal, em segmentos absolutamente diferentes, né? Papel e celulose é uma coisa, a indústria química fina outra, tratores, né? Que no caso é a Komatsu. Isso é positivo, porque a gente não fica dependendo de um segmento. Então, às vezes, no país, você tem um segmento um pouco mais aquecido, outro menos aquecido, e a gente passa bem nisso. Nos últimos tempos, a gente tem percebido, até pelo próprio CAGED e o número de empresas quinais abertos, que a prestação de serviço tem sido, sim, um setor que a gente tem que ficar muito atento. Tem crescido muito o setor de prestação de serviço. Porque hoje, São Paulo, por exemplo, ele sofreu um certo processo de desindustrialização nas regiões metropolitanas, o que é normal. Um terreno começa a custar muito caro, né? Então, assim, você tem mais dificuldade da implementação de indústrias ou de empresas que precisam de áreas muito grandes. A Zona Leste como um todo, ela cresceu muito, o entorno da cidade de São Paulo cresceu muito, né? Toda aquela grande São Paulo. Então você acaba tendo a prestação de serviço. Então, né, o cabeleireiro, o marceneiro, né, que nós estamos comentando, aquele que presta serviço para uma empresa, aquele que presta serviço entre si, né? Então, assim, o setor de prestação de serviço nas grandes capitais é uma tendência de crescimento. Qual foi o resultado da Suzano Faz, né? Vocês conseguiram reunir ali todas as empresas, indústrias, prestadores de serviços, entidades, associações, inclusive até o Condemate participou. Foi bem legal. Quando a gente imaginou, na verdade é a Expo Suzano, né? A Suzano ele faz parte de todo um processo Expo Suzano. O Rodrigo, em 2020 a gente chegou a fazer essa proposta da Expo Suzano, mas aí veio a pandemia. E o Rodrigo entendeu que ainda não era o momento para fazer. Ele sempre teve uma intenção de fazer. E aí a gente acabou discutindo sobre isso, a ideia foi fazer o Expo Suzano. A Expo Suzano acabou incorporando, né, 3 coisas muito interessantes, né? O resgate da tradição através da Expo Flores, que foi um sucesso ali, transformou. Nossa, ficou uma coisa impressionante. Você entrar lá, não parecia nível internacional. Foi muito legal, a participação das pessoas, enfim, foi muito boa. O Educa Show, que é uma questão super importante na cidade, né? Não se faz desenvolvimento sem educação, né? O desenvolvimento perene, né, de longo prazo, não se faz. E Suzano tem mudado muito, né? Então, Chromebook nas escolas, o sistema SESI que incorporou, foram acho que 25 mil alunos, né, que acabaram passando ali, acho que foi sensacional. E aí você tem a nossa parte que é o Suzano Faz, que a gente dividiu lá em 2 grandes áreas, né? O institucional, que a gente entendeu que a gente precisava mostrar para as pessoas, instituições que fazem pela cidade. Então a gente teve a Câmara Municipal, a Prefeitura, né, claro, a Câmara Municipal, o Condemate, o Sistema S, SESI, Senai, Sebrae, né? Nós tivemos a OAB, nós tivemos a Cores, que são dos corretores de imóveis, tivemos várias entidades num setor e palestras de hora em hora, foi super legal. E do outro lado do galpão a gente acabou colocando algumas empresas. Então a gente pegou prestadores de serviço, indústria, comércio para expor. Foi um desafio muito grande, porque a gente teve quase que só 40 dias para fazer o evento. Tivemos uma surpresa, né? O mês de fevereiro houve um problema de chuva lá e acabou destruindo parte mesmo do galpão, então foi um desafio. E aí o Rodrigo, numa reunião, perguntou, bom, vamos fazer? Sabe? Daquele jeito dele lá. E eu falei, vamos fazer, perfeito, vamos tocar. E aí o desafio aceito, foi super legal. A frequência foi ótima, o network foi muito forte. A gente percebeu que a gente chama B2B e B2C, né? Quer dizer, negócios para o consumidor. Então, assim, o consumidor conheceu o que as empresas, as indústrias de Suzano fazem, as principais. E você teve muito negócio entre os expositores. Que não sabia que um existia do outro. Foi muito impressionante isso. E foi, assim, o feedback que a gente teve, assim, eu não gosto muito de palavra em inglês, né? Assim, o retorno que a gente acabou tendo das empresas que expuseram lá foi sensacional. Todos eles gostaram muito, ficaram muito satisfeitos. O desafio agora é o ano que vem arrumar espaço, porque assim, com certeza esses vão participar e aqueles que não participaram vão querer participar também. Então, assim, eu acho que a gente vai
triplicar o tamanho da feira. E fácil, grandes assim. empresas na cidade foram descobertas pela população. A própria empresa que fez a Cabeça do Dragão, que fornece produtos para Disney, né? A gente teve, que é do pessoal da Metalúrgica Rocha, que é uma empresa já muito tradicional, inclusive em todo o país, né? Que é fabricante de dobradiças e fechaduras, enfim. E um segmento deles, acho que do filho dele, é realmente a produção de produtos, né? De cenografia e produtos para Disney, ele tem para Marvel também. Enfim, e aí ele acabou fazendo negócios, ele acabou sendo entrevistado na própria educação. Tivemos na participação de uma pessoa que tem acho que 7 milhões de seguidores, e ele explica como se faz as coisas. Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele quis conhecer, então já foi muito legal nesse caso, mas muitos outros, né? Eu estava em presença comercial, por exemplo, lá que é o Rodrigo, ele participou com a empresa dele, né, o Paper, e as pessoas não sabiam o que ele fazia às vezes, né? Ele sabe que tem uma gráfica, mas não lembrava direito. Então ali o tipo de impressão, e aí já fez negócio com outro grupo. Aí tem a Unipiaget, que já se filiou à associação e que já fez um processo de desconto para você estudar na universidade, quem for associado. E aí tem o Sicredi, que já entrou com financiamento, né? Então, assim, é chato falar o nome das empresas, Sim. né? Não dá para falar todos, mas assim, pessoal de tempero, o Roberto ficou super satisfeito, já lançou uma linha nova, já negociou. Então, assim, o retorno do evento foi sensacional, a frequência foi muito boa. A gente ficou bem contente mesmo. Qual a expectativa para o segundo semestre já de 2023? Bom, Como é que você pretende encerrar o ano no município de Suzano? Bom, a gente pretende encerrar bem, né? A gente tem trabalhado muito por isso. Os índices de aprovação da gestão são muito fortes, né? Eles beiram 90%. Então ninguém tem 90% de aprovação ou acima de 80% porque é legal, né? Então o que a gente fala sempre é assim, e aí tem que falar do Rodrigo e da Larissa, não tem como, né? O Rodrigo tem 3 características muito importantes para que você tenha uma cidade que se desenvolva bem. Eu acho que a primeira coisa, ele é muito focado naquilo que ele faz. Ele trabalha muito mesmo, sabe? É de manhã até de tarde, e isso acaba contagiando os secretários e a equipe, né? Que na verdade estão produzindo junto ali e contagia também os funcionários. E ele escolheu, a gente ser secretário, parece que estão falando da gente, eu acho que ele escolheu bem o secretário dele. É heterogêneo, sabe? Então são pessoas diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. E ele gosta de ser prefeito, né? Então quando você gosta de ser prefeito, ou você gosta de fazer alguma coisa, as coisas fluem melhor. A gente tem trabalhado muito para que a gente tenha um segundo semestre muito parecido com os anos anteriores, tá? É claro que é o novo governo federal, a gente entende que isso... para esses juros baixar, né? Não, os juros ele é realmente um impeditivo forte, né, para você pedir. Mas assim, para você baixar juros, você tem que ter condições para que isso seja feito, e não é na canetada. Então acho que está na hora de a gente falar um pouco menos e produzir um pouco mais. Está na hora da gente achar menos culpado e a gente gerir um pouco melhor e se preocupar mais com quem produz realmente, que é a força produtiva do país. Eu acho que a gente começou mal, assim, sabe? A gente começou se discutindo demais aquilo que foi feito ou a culpa daquele anterior e está esquecendo de planejar. Numa empresa, assim como num país, você tem que pensar para frente. Já foi, já finalizou. A campanha já acabou, agora você tem que tocar para frente. Eu acho que a gente mora nas cidades, então as cidades são importantes para a gente. Mas as políticas públicas federais, elas também impactam de maneira positiva ou negativa na vida de todo mundo. Então, assim, eu entendo que é necessário que a gente preste um pouco mais atenção e toque. Agora a gente vai fazer a nossa parte, desburocratizando, tendo sistemas mais rápidos de abertura de empresa. Como eu te falei, a gente está com a lei agora de incentivo, né, fiscal, para que a gente está finalizando o estudo, para que a gente possa atrair novos investimentos. O Rodrigo é muito participativo, a gente também, então conversação, faz feira, traz investimento para a cidade, melhora as condições, a gente vai fazer a nossa parte e acho que estamos fazendo bem. Suas considerações finais, secretário? Bom, a gente está super feliz com aquilo que está fazendo. Eu acho que é uma experiência, para mim, pessoalmente, muito gratificante. Os resultados têm sido positivos. E, assim, eu enxergo, eu sou um otimista mesmo, né? A gente tem nossos momentos, claro, de reflexão, mas eu sou otimista. Eu acho que a cidade de Suzano, o entorno, a cidade, né, o próprio Alto Tietê como um todo, a cidade de Suzano especificamente, tem trabalhado muito e não é possível que a gente não tenha um retorno cada vez mais positivo. E, se Deus quiser, vai existir aí uma continuidade e a gente vai conseguir tocar cada vez melhor a cidade. E com muito amor, assim, com muito carinho. Isso talvez seja a grande diferença. É o amor com que o secretariado, em especial o prefeito, a Larissa, tem
tem tocado o dia a dia lá. Para cuidar da cidade tem que amar a cidade. Tem jeito. André Loduca aqui com a gente, secretário do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Suzano. Olha, fique ligado em nossa programação. A gente volta já no nosso play aqui do Alto Tietê. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.